Boa noite, irmãos. Vamos continuar então aqui com nossa leitura e meditação de Romanos, acompanhada aqui com os comentários do irmão Luciano, está aqui no seu livro. Vou estar lendo aqui Romanos, capítulo 3, do versículo 21 até o versículo 24. E o tema que nós vamos estar tratando hoje é fé em Jesus Cristo. Vamos lá. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Você vai ler o texto, Michel? Não, dá, lê aí, por favor. Certo, vou lendo aqui bem pausadamente, viu? Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Boa noite aí aos irmãos também que estão chegando. Vamos lá. Fé em Jesus Cristo. Capítulo 3, versículo 22 a 23. Paulo passa a falar sobre os meios pelos quais chegamos ao bem, o qual a justiça de Deus assegurou. É pela fé em Jesus Cristo, na tradução de William Kelly, simplificando. O que a justiça de Deus assegurou ao homem, isto é, a salvação de nossas almas, é apropriada por uma pessoa que tem fé no Senhor Jesus Cristo. Este é o meio simples pelo qual as pessoas são salvas. Paulo insistia nisso onde quer que fosse, pregando o Evangelho. Para serem salvos, os homens precisam da conversão a Deus e a fé em nosso Jesus Cristo. Atos, capítulo 20, versículo 21. E o capítulo 16, versículo 31. Vamos ler agora? Vamos ler as referências aqui. Vamos lá. No verso 21 fala assim: testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que é o que está
especificado aqui, né? Uma citação indireta a esse versículo aqui já no texto. E a outra passagem é o 16:31, ainda de Atos. Que diz assim: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, vou continuar aqui, né? O desejo de Deus para todos os homens é que eles se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, 4. Daqui a pouquinho a gente lê isso aí. Portanto, o que foi assegurado na cruz pela justiça de Deus é para todos e sobre todos os que creem. A maioria das traduções modernas omitem a frase e sobre todos. Mas o Sr. Kelly explicou detalhadamente que a frase deveria estar no texto, como a versão King James e a tradução de John Nelson Darby indicam, né? Essas duas versões aí, bíblicas. Ele aí dá uma referência aqui, ver Bíblia, aqui em inglês, né? Triasul, no volume 6, página 376. E dá os volumes também aqui, para a gente tirar essa dúvida. Outras referências aqui também, só um minutinho. Pronto, vou passar aqui na parte português. Vamos lá. Essa boa notícia é para todos, porque todos os homens precisam da salvação de Deus, mas é apenas sobre todos os que creem. Vamos ler aqui agora, vou voltar aqui aquela partezinha. O desejo de Deus para todos os homens é que eles se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos lá. Ele vem primeiro falando da oração, né? Um pouco antes, no versículo 1, no versículo 2. E ele vem... Versículo 4, né, Michel? Ele vem concluindo o desejo de Deus. Na verdade, aqui é a revelação do coração de Deus para todos os homens. Que quer que... Aqui, 1 Timóteo, capítulo 2, 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Só botou o texto aí que é para a gente conferir na Bíblia. Algum comentário dos irmãos? Essa passagem aqui que o irmão Bruce cita, né? Para todos e sobre todos os que creem. Acredito que seja referente à passagem que a gente leu. Nós vamos dar uma revisada novamente para ver qual parte é, né? Qual versículo fica essa frase.
aqui. Pelo menos a versão corrigida cita, né? Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Na atualizada também fala dessa maneira, né? As duas versões mais populares brasileiras traz a frase do modo como o Bruce falou que é o mais correto, né? Utilizando as versões aí do King James e o John Nelson Darby. Você tem alguma versão aí que a gente possa ver, Michel, aí? Que tem essa omissão? Tá mudo, Michel. Quer que eu leia aqui, Michel? Oh, Peraí. perdão. Rapaz, eu não compartilhei a tela, aí eu fiquei falando que eu não compartilhei e desliguei o microfone também. Eu falei que eu tava me fuçando aqui no site, só que eu esqueci de compartilhar a tela com os irmãos. No 22 fala assim: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Essa é a versão corrigida. E aqui na atualizada também mostra da mesma maneira, para todos e sobre todos os que creem. Como está também na versão do King James e o de John Nelson Darby. O irmão cita aí versões modernas, né? Modernas que... Traduções modernas, né? Da Bíblia. Tipo assim, linguagem de hoje, deve ser isso aí, né? Nova tradução da linguagem de hoje, esse tipo assim de versão vem omitindo essas partes aí, né? Agora, será que você consegue achar algum aí? Ah, eu vou ter que pesquisar. Peraí. Na verdade, não tem nenhum termo. É totalmente diferente. Vamos ver aqui como é que tá, então. Deixa eu ver aqui, É, peraí. claro. Ah, desculpe, irmão. Pode ler, fica à vontade. Me lembra o versículo mesmo, Michel? Romanos 3, 22. Romanos 3, 22. Aqui. Pronto, você marcou aqui. Aqui, esse é o qual? Ah, Linguagem de hoje, é? isso. Linguagem de hoje. Linguagem de hoje. Então, vou ler como está aqui. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Aqui está bem diferente, né? Embora seja verdade, mas essa tradução aqui não. Como é que está na tradução lá de. Ah, sim, aqui. É assim, sim. É Está. assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Desculpa, eu esqueci de ler essa segunda parte aqui. Ele não fala que é para todos, né? E sobre todos. Não é isso mesmo que tem lá na melhor versão, na melhor tradução? Isso.
Porque, assim, o assunto aqui que está sendo tratado é a justiça de Deus. E nas reuniões anteriores, nós já discutimos sobre esse assunto de ter a justiça de Deus, né? E conversamos que, de acordo com a palavra, a justiça de Deus, quem tem é somente o Deus, né? O Senhor Jesus fez a obra na cruz e por isso foi manifestada essa justiça. E é através dessa justiça que Deus pode salvar pecadores, mas não é uma justiça que pertence a nós, e é uma manifestação que Deus dá e pertence somente a Ele. Então, quando no versículo 22 é falado aqui, para todos e sobre todos, o assunto aqui está sendo a justiça de Deus que é falado no versículo anterior. Então, a justiça de Deus é para todos e sobre todos, porque a justiça está sobre nós, né? Sobre no sentido de que não está dizendo aqui que a justiça como posso falar? Nós temos o controle dessa justiça e tal, não, a justiça está sobre nós, porque cremos na fé no Evangelho da Graça e estamos usufruindo dessa justiça. Mas isso não significa que temos poder para controlar essa justiça, né? É por isso que é tratado aqui para todos e sobre todos, e o que é importante também nós nos atentarmos para todos os que creem, que aqui se trata sobre a substituição. A propiciação se trata que qualquer pessoa que crê no Evangelho pode se salvar, qualquer pessoa pode se salvar. Isso, inclusive, é tratado aqui até no texto, né? A gente leu aqui. Aqui, ó, para serem salvos, os homens precisam da conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer pessoa. E, inclusive, esse é o desejo de Deus para todos os homens, né? Que eles se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E isso é através da propiciação que o Senhor Jesus concede a todos por causa da obra que ele fez na cruz. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, tem total direito agora, ele pode ser o justificador daqueles que ele salva. Qualquer pessoa pode ter essa oportunidade. Mas quando se trata da substituição é diferente. A gente não pode falar aqui, né? Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos no planeta ou na Terra, porque não há diferença. Se eu falo dessa maneira, eu dou a entender que todos estão salvos, sendo que não estão todos salvos, né? Nem todos, por meio da responsabilidade que Deus dá de crer nele, que inclusive é o assunto que o apóstolo Paulo trata no início de Romanos, eles não quiseram crer, né? Então, é bom dividirmos essa questão da propiciação e da substituição. Por que substituição? Significa que o Senhor levou os pecados deste que ele salvou. Ou seja, os pecados foram julgados, substituídos pelo Cordeiro perfeito, que foi o Senhor Jesus Cristo. Por essa razão que lá em 1 Timóteo, no capítulo 2:4, lá diz assim, 1 Timóteo, né? Isso. Eu vou ler desde o versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. E aí ele vem e diz aqui, que quer que todos os homens se salvem. Isso aqui é uma revelação para nós do desejo de Deus, do coração de Deus, da benevolência, vamos dizer assim, beneficência de Deus para com todos os homens. Ele quer que todos os homens se salvem. E ele proporcionou essa salvação para todos os homens. Só que nós sabemos que nem todos serão salvos, que a própria palavra fala que alguns serão, não sei quantos, mas serão lançados no lago de fogo que foi preparado para Satanás e seus anjos. Então aqui a gente vê que Deus quer que todos os homens se salvem. E
E a morte do Senhor Jesus na cruz, como o irmão falou aí, foi propício, foi suficiente para salvar todos os homens. Mas só serão salvos aqueles que crêem, porque é mediante a fé. Aqui no versículo 2, 4 de 1 Timóteo, quando diz assim, é bom, porque isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador, que salvou ou que salva todos os homens. Não. Ele diz assim, que quer que todos os homens sejam salvos. Aqui está revelando o desejo de Deus para com todos os homens. O bem de Deus para com todos os homens. Não está dizendo que ele salva todos os homens. Não somente o desejo de Deus é salvar as almas das pessoas, mas também que cheguem ao conhecimento da verdade, que se aprofundem, que prossigam nesse caminho de entender a salvação. E nem somente isso, porque quando nós estudamos a doutrina, né, quando aprendemos mais de Cristo, percebemos que somos parte de um propósito de Deus que é além da salvação. Isso é apenas o começo para entendermos todo o resto, né, do que Deus preparou para nós, da nossa posição em Cristo, dos propósitos de Deus sobre nós. Né? Então, é o desejo de Deus, além de salvar, é de que os seus salvos, né, aqueles que venham a se salvar, não fique parado. Não fique, fui salvo, beleza, olha aí, pronto, segui minha vida. O desejo de Deus não é esse. Deus quer que nós, agora sim, perseveramos no conhecimento, né, de que nós nos reunamos com outros irmãos, nós vemos explicações de irmãos, né, a leitura da palavra, a comunhão com o Senhor, porque é muito bom, irmãos, nós caminharmos na verdade e prosseguindo, não parando, né? Como o apóstolo Paulo fala, se eu não me engano, é o versículo que ele fala que corre em direção ao prêmio, né? 1 Coríntios 9, 24. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então, aqui, irmãos, está dizendo justamente isso, né? Para que corramos em direção ao Senhor. Eu creio que é em Filipenses que o apóstolo Paulo trata o Senhor Jesus como prêmio. E é justamente isso, nós temos esse prêmio já, né? No Senhor Jesus. Nós estamos nele. Mas nós não iremos desfrutar disso se pararmos no caminho, se pararmos essa corrida, né, de crescer no conhecimento da graça, de entender cada vez mais esse prêmio que temos em Cristo. Então, o desejo de Deus para nós é justamente isso. Além de ser salvos, é de ter todo o conhecimento da verdade. Que não para, né, irmãos? A gente aprende, e quanto mais aprende, percebe que tem que aprender mais, e ficaremos assim, né? É o desejo de Deus que em toda a nossa caminhada aqui na Terra, né, até não acontecer o arrebatamento ou o nosso sono, né, a questão de dormir em Cristo, a gente precisa estar nessa caminhada e desfrutar dessa alegria de estar no Senhor Jesus. O irmão José levantou a mão, não foi?
Irmãos, seria possível coadunar esse entendimento de 1 Timóteo 2,4 com João 3,16, Romanos 6,3,6 e Romanos 10,9,10? Vamos lá, irmãos, com muita paciência, então, irmão José. Eu vou aqui colocando as passagens, certo? 1 Timóteo 2,4 foi o que a gente leu, né? A vontade de Deus. João 3,16, que é o muito conhecido, né? Está na porta de geladeira de muitos moradores aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso, eu acredito que tem relação, sim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo é justamente todas as pessoas, né? Todos os indivíduos. Deus amou todos. E enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí a gente só precisa lembrar das reuniões anteriores que o apóstolo, inclusive é nesse capítulo 3 mesmo, que é tratado sobre a justiça de Deus, de que Deus precisou dar o seu próprio filho, porque ele não poderia nos salvar sem julgar os nossos pecados. Ele não poderia apenas falar assim, esquece, está perdoado, está pagado, porque aí ele não mostraria a sua justiça. A justiça de Deus foi manifestada quando os nossos pecados foram pagos no Senhor Jesus. Aí que vem a questão da substituição, para que a justiça fosse feita e Deus também manifestasse o seu amor sobre nós. Então, através dessa obra, Deus ele manifesta a sua justiça e amor. E João 3,16 mostra essa base também, né? Algum irmão quer comentar aí com relação a esse versículo aqui, antes de partir para o outro? Sempre vai ter uma correlação, né? Porque lá em 1 Timóteo tá revelando o desejo de Deus, e aqui em João 3,16 é a ação de Deus em salvar o homem, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, começando com amor, né? Que deu seu Filho unigênito. Essa foi a ação de Deus em amor para salvar todos os homens. Mas vai existir sempre correlação. O Evangelho, que é a boa notícia, sempre a gente vai correlacionar todos os versículos, né, a respeito de salvação com aquele lá que a gente leu de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Aí a próxima passagem que o irmão José citou aqui é Romanos 6, do 3 ao 6, que diz: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, irmão, acredito que essa passagem aqui esteja falando o efeito que se dá no crente, né, após crer no Evangelho, a posição que ele está em Cristo. Aqui está falando de posição. Quando fala aqui de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aqui se trata do estado, né, do nosso andar aqui na Terra.
que tem relação com a vontade de Deus sobre nós termos o conhecimento da verdade. E quando Deus fala para que o seu desejo é nós termos o conhecimento da verdade, não é de uma maneira intelectual, como a gente faz quando estudamos outras matérias, né? Português, matemática, história. Não é nesse sentido, não é um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento prático. Ou seja, tudo que nós aprendemos, né, do modo como Deus quer que nós andemos aqui na Terra, que é em novidade de vida, nós temos que saber isso, né, através da palavra de Deus, mas praticando. Não é apenas no sentido, eu sei a passagem, eu sei que é isso e tal, mas na sua vida você não manifesta. Então é como se você não tivesse conhecido. Porque lembrando, a palavra de Deus se discerne espiritualmente, não é intelectualmente. Por isso que não tem o envolvimento com a sabedoria humana nas coisas de Deus, né? Temos que saber separar esses dois pontos aí. E aí, por quê? Porque o apóstolo Paulo fala para que nós andemos também em novidade de vida. Porque o nosso velho homem foi crucificado com Cristo na cruz. Deus não nos vê mais no velho homem, que é o velho homem da raça caída de Adão. Inclusive, falamos disso, né, anteriormente, numa reunião aí desta. Então, nós temos que andar de acordo com a posição que temos em Cristo, que é uma posição santa, né? Sempre pensando nesse alcance. E aí, se nós nos desvirtuarmos do caminho, né, oramos a Deus pedindo não, confessando os pecados, para que seja perdoados os pecados governamentalmente, né? Porque o judicial já foi resolvido, para que nós possamos andar com boa consciência diante de Deus, né? Sobre o nosso andar. Ou seja, irmão José, é o desejo de Deus isso também. Algum irmão deseja comentar esse ponto também, antes de eu ir para o próximo? Irmão José, calma aí, irmão, ainda nem fui para o 10 ainda. Romanos 10, 9 e 10, que o irmão José também citou aqui, diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, irmão, todas essas passagens aqui têm relação com a vontade de Deus. Na verdade, para não ficar parecendo que a vontade de Deus é especificamente sobre essas passagens, tudo que está tudo que concerne a doutrina da igreja na prática, em todas as epístolas dos apóstolos, é da vontade de Deus. É da vontade de Deus que nós conheçamos todas essas questões para praticarmos, né? Então, não é unicamente nessas 3 passagens ou alguma outra, é tudo que concerne ao fundamento da igreja. Porque quando praticamos essas coisas, irmãos, nós glorificamos a Cristo, nós conhecemos mais o nosso Senhor. Entenda que o objetivo não é, vamos supor, ter como base o eu, me entender as minhas coisas. Não, é entender o Senhor, as coisas do Senhor. Porque se eu for olhar para mim, eu só vou ver problema, eu só vou ver loucuras da minha mente. Eu só vou ver coisa errada, né? Então, o foco é nós olharmos para o Senhor e nos sujeitarmos a Ele. Porque quanto mais nos conhecemos, mais vemos como somos defeituosos. E a meta de entender a doutrina de Deus, de Cristo, né? É glorificar e conhecer mais o nosso Salvador. E não pegar como base a nós, né?
Esse tema aí já encerrou, foi, Michel? Qual o tema, Dal? Fé em Jesus Cristo? Não, estávamos respondendo aqui uma pergunta do irmão José. Você Não, estou dormiu, dizendo foi? lá no, estou dizendo lá com o livro de Romano de Bruce Einstein. É aquela partezinha só de Ah, assunto tá, o que ele texto, né? comenta Peraí. no texto de Bruce Einstein. Isso, é somente essa parte mesmo. Só até aí, né? Você acha por bem a gente passar para um outro tópico, outro ponto? Pode Acho ser, que irmão. Não sei se vai. algum irmão ficou com alguma dúvida sobre alguma coisa que foi citada até aqui, né? Referente ao texto ou aos comentários feitos aqui. Os irmãos aí, as irmãs. Alguém ficou com alguma dúvida que a fé ou que a salvação é inteiramente por fé e a fé em Jesus Cristo? A fé em Deus, em Jesus Cristo. Eu acho que um resumo para entender esse tópico assim é: a justiça de Deus é manifestada na vida de uma pessoa pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, é o meio em que Deus usa para que a pessoa ela possa usufruir da justiça de Deus. É pela fé em Jesus Cristo, é o meio em que isso é causado. Ô, Michel, acho que tem um comentário ainda aí do irmão José Newton. Ele falou assim: quando o irmão disse aí que sabemos que nem todos serão salvos, lembro a passagem da diferença entre chamar e escolhido, porque muitos não querem pagar o preço. Jesus diz em outro lugar que a porta é estreita e o caminho é difícil, que leva à vida. Portanto, poucos escolhem esse caminho. Isso aí está em Mateus 7, 13 e 14. Verso 13 e 14. A razão pela qual é difícil é que temos que desistir de tudo neste mundo. Nosso egoísmo, nossas próprias ideias, opiniões, pensamentos e sentimentos, nossa própria vontade, nossos próprios desejos. Fazemos isso para sermos completamente obedientes à direção do Mestre. É só um comentário. Confesso que não entendi muito bem aí, entendeu? Os comentários aí, irmãos. Se puder explicar melhor, irmão José Newton. Eu fiquei sem entender essa questão de ter que pagar o preço e de ter que escolher. Fiquei um pouco confuso com essa parte. Se o comentário do irmão José nessa parte aqui que fala porque muitos não querem pagar o preço, precisamos entender um outro ponto que envolve a soberania de Deus. Porque o ser humano, na verdade, ninguém consegue ir a Deus por seus próprios méritos. Até para isso precisa da intervenção de Deus. Por isso que é dito que Deus elegeu os seus, né, antes da fundação do mundo, e que também é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. E que, após uma pessoa crer no Senhor Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo habita nela eternamente, para que, enquanto ela estiver aqui na Terra, ela poder fazer a vontade de Deus por meio do Espírito. Porque, lembrando, a carne do novo convertido, ele não é um instrumento para fazer a vontade de Deus. Ao contrário, é dito nas epístolas para que mortifiquemos, né, a nossa carne e andarmos no Espírito. Porque até para isso Deus precisa intervir para que possamos fazer a vontade dele.
Isso aí envolve já a soberania de Deus, né? Eu entendo que é um assunto até um pouco complicado para entender isso, né? Porque nós não temos a mente de Deus para entender, embora ele deixe bem claro que é a vontade dele que todos sejam salvos. Só que a gente precisa entender também de que ninguém conseguiria chegar a Deus por si só. Estaríamos fugindo de Deus se dependesse de nós, porque é a nossa natureza caída, né? A natureza caída de Adão, a raça caída, que graças a Deus foi crucificada em Cristo, né? Mas nós éramos como Adão. Adão, quando pecou, se escondeu do Senhor Jesus, precisou do Senhor ir em direção a Adão para dialogar com ele, porque senão Adão estaria escondido de Deus. A mesma coisa era a nossa situação, né? Então não é uma questão de mérito, não é que nós aqui, que estamos aqui, que fomos salvos no Senhor Jesus, nós somos mais ou nós. Se for esse sentido, viu, irmão José, que o irmão quis colocar, não foi porque nós quiséssemos pagar o preço, diferente daqueles que não creram ainda. Aí fica parecendo que temos um mérito, sendo que nós, dependendo de nós, nós continuamos sendo um nada, né? Porque a nossa carne não é nada para Deus. Precisou da intervenção do mesmo para que crescemos. Se alguém puder ler o comentário do irmão José, eu vou pegar uma água para mim aqui, que a garganta secou. Valeu, Isaac. Vou ler aqui, irmão. O rei, para o casamento, enviou seus servos para todos os tipos de pessoas. É o mesmo com com o nosso convite. Não importa qual seja o nosso ponto de partida, quem somos por natureza, quais são nossos conhecimentos, quais talentos temos ou não, que conhecimento temos, quais são as nossas circunstâncias. A coisa que determina se somos ou não escolhidos é como respondemos ao chamado, quando sentimos o convite de Deus em nossos corações e que fruto temos como resultado. Ou seja, os escolhidos, como disse irmão Mário, não, não perderá nunca a salvação, mas existem outros que serão chamados e aceitam crer em Deus, já outros não. Conseguiram entender aí direito?
Michel? Pô, eu tô lendo. É porque quando você tem um comentário que às vezes não tem algum, como posso dizer, eu fico querendo interpretar para ver a que ponto eu posso chegar para comentar. Mas o que eu fico preocupado aqui, irmão José, é quando se tem uma ideia que o que determina a salvação de alguém é alguma atitude da pessoa, porque aí coloca como se o mérito fosse dela por uma ação que ela tem. Isso é perigoso. Ninguém tem mérito de ser. Se fôssemos olhar para nós mesmos, ninguém teria mérito de ser salvo. Precisa, como eu disse, da intervenção de Deus. E realmente, Deus chama qualquer. Ele chamou aquele que ele quis, de acordo com o seu propósito eterno, né? Mas, pelo menos eu não lembro de nenhum versículo que mostre que o que determina que nós somos escolhidos é como respondemos ao chamado ou quando sentimos. Sentimento é um perigo. Porque se for um irmão aí que não é muito de chorar, não é muito de mostrar emoção, ele vai começar a ficar em dúvida. Isso é perigoso. O que define que nós somos filhos de Deus é o nosso espírito. É aquele versículo que é tratado, né, em Romanos. O espírito testifica com o nosso espírito. Deixa eu ver, Romanos 8, 16. Ó, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, é uma questão de crer. Eu creio que eu sou filho de Deus porque eu creio no Evangelho e eu creio na palavra de Deus. E meu espírito testifica isso. Agora, olha que interessante, não é minha alma. Porque se fosse como base, se fosse assim, ó, o mesmo Espírito testifica com a nossa alma que somos filhos de Deus. Aí ia ser muito perigoso, porque a nossa alma, ela é responsável pelos nossos desejos e pelos nossos sentimentos. Num dia que eu acordar com aquela vontade de não fazer nada, porque eu tô mal com alguma coisa, eu tô aflito com alguma coisa, eu vou achar que eu não tô salvo naquele dia, porque, como foi dito aqui no comentário, né, eu não tô mostrando frutos. Aí eu vou ficar preocupado. E eu tenho que fazer alguma coisa para mostrar que eu sou filho de Deus, que eu sou salvo aqui. Tô me sentindo inseguro. Então, eu não acho que é nesse caminho, sabe, irmão? Tiago fala de que a fé sem obras é morta, no sentido de um mostrar para o outro, ou seja, uma visão terrena, né, de um irmão para outro irmão, de uma pessoa para outra pessoa, ou seja, uma visão horizontal, para demonstrar a fé. Uma pessoa que diz que crê no Evangelho de Deus, mas tem uma vida de uma maneira toda depravada, a fé dela é como se ela tivesse morta para mim, porque ela não mostra os frutos. Aí sim, aí eu acho que caberia esse comentário. Agora, quando nós falamos do eu para eu, ó, eu sei que eu sou salvo, não é por causa das minhas obras, até porque, se a gente for lá em Efésios, olha como o mérito vai todo para Deus sobre isso. Verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aí, se a gente for lá em... Deixa eu ver onde é que está. Hebreus 11. O escritor aqui, ele vai contar um pouco, descrevendo do que é a fé, né? Ele diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Ou seja, irmãos, a fé que temos, o que significa a fé para nós? É basicamente essa descrição aqui. É quando você tem um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, você crê no seu Jesus, você crê que foi salvo, você crê que a qualquer momento você vai ser levado pelo seu Jesus. Se você crê nisso no coração mesmo, e você olha assim e reconhece, eu sou filho de Deus, então você é filho de Deus, entende? Porque é pela fé que traz a justiça de Deus. Nós não podemos pegar como base ações humanas ou achar que é o meu fruto, o fruto que eu estou fazendo, que demonstra para mim que eu tenho fé em Deus,
Porque se a gente pensar nisso, em algum momento a gente vai ficar inseguro, porque a gente está olhando você está olhando para você. E você tem problemas, nós temos fraquezas. Então, já pensou se fosse reconhecer que somos filhos de Deus, somos salvos, olhando para nós, ia ser muito problemático isso. Se for, irmão José, da maneira que eu estou entendendo, interpretando a mensagem que o irmão está passando aqui, certo? Boa noite, irmãos. Ô, irmão Michel, eu botei uma passagem aí que ilustra mais ou menos um pouco. Eu creio, Michel, que ele botou aí. 1 João, capítulo 12, 13. Mas diz assim, 1 João capítulo 12, verso 13, eu vou colocar aqui. Não, isso não está não tá no capítulo 12, está... 1 João, é o versículo 12, versículo 13. Dá uma ilustrada mais ou menos sobre a questão da salvação, sobre Não, a soberania. isso tá em João, se eu não me engano, está em João capítulo 1. Aqui. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Justamente, irmão. O irmão Marden. O irmão Marden pergunta assim: a justiça de Deus nos remete à luz de João 3, 18 e 21? Vamos dar uma olhadinha. Eu vou ler do 17 aqui. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Sim, irmão Madden, eu acredito que é justamente aí. O irmão falou assim: sendo a luz para todos, mas estar sobre aqueles que creem. Mas aqui também o interessante é que aqui nessa passagem também coloca da responsabilidade daqueles que não vão à luz, né? É uma coisa que a gente tem que estar muito atento, irmãos, é sobre essa questão da responsabilidade do homem e da soberania de Deus, né? Nós entendemos muito bem a soberania, ou a questão da responsabilidade do homem, porque estamos aqui, estamos vivendo, né?
nós vemos quando uma pessoa quer negar a Deus, não quer acreditar, começa a dar explicações, nós vemos isso na prática, né? E na vida de incrédulos, né, que nós tínhamos, né, talvez aí alguns dos irmãos, né, eu poderia ter aquela questão de querer, não querer ir a Deus. Então, muitos irmãos hoje têm essa experiência e sabem muito bem o que significa isso, né, a responsabilidade do homem de ir até a Deus. E também vemos, como a gente comentou mais cedo, que Deus precisa intervir para que as pessoas, para que uma pessoa seja salva, porque realmente ninguém pode, né? Ninguém consegue. Mas aqui ele coloca a responsabilidade dos homens. Ó, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E quando uma pessoa, como o irmão Marden falou, né, eu lembrei até daquela passagem em Efésios, quando fala da fé, também cita a obra. Ó, diz assim, no verso 10, Efésios 2, 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Aí o cristão pode pensar assim, olha aí, tá vendo? Eu me converti a Deus, agora eu posso fazer as boas obras, eu vou fazer boas obras. Mas aí tem o restante do versículo. Obras essas, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, nem as obras escapam da soberania de Deus. Quando fazemos, né, quando andamos nas boas obras de Deus, andar é justamente nisso. É como se Deus colocasse uma estrada na sua frente e você vai caminhar naquela estrada que já está pronta. É justamente andar nas obras, né? Porque fazer as obras dá mais um sentido como, olha, Deus, o que eu estou fazendo, olha o que eu estou fazendo, olha as maravilhas que eu estou fazendo para ti, né? Um cristão que age dessa maneira parece que está querendo surpreender a Deus. Mas como é que vai surpreender alguém que já tinha preparado tudo para você fazer? Ele fica feliz, claro. Ele fica maravilhado quando vê os seus, né? Andando nas obras que ele preparou. Mas não tem surpresa para ele. Ele já tinha preparado. E um detalhe, irmãos, é que esses versículos eles não querem dizer que a gente tem que estar buscando nas outras pessoas ou nos outros irmãos para saber quem é e quem não é. Isso aí é para cada um, isso aí é uma verdade absoluta, só para a gente ter essa noção, isso é uma verdade absoluta. Só que só o Senhor conhece os que são seus. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não cair nesse erro, né, de falar, mas aquele está na luz, aquele pratica a verdade, aquele ali é de Deus. Aquele ladrão ali com certeza não é, ele é um ladrão. E aí como é que pode, né? O ladrão foi salvo lá na cruz. Então é só a gente tomar esse cuidado para a gente não começar a colocar uma régua, né? Aquele ali é, aquele ali não é. Porque a Bíblia está falando que aquele que pratica a verdade, aquele que faz as boas obras, aquele que vem para a luz. E aí a gente pode começar a fazer isso, a começar a buscar quem é, a falar, aquele é, aquele não é. Não, a gente não sabe. Cada um só sabe de si. Porque o Espírito Santo fica no seu espírito, e não no do outro, não, no seu. É individual a salvação. A gente não vai saber. Não tem como afirmar, né? Porque está andando, fazendo boas obras, ou aquele que está fazendo más obras não é salvo, ou aquele é salvo. Os irmãos, acredito que entenderam aí o que eu quis passar. E um fundamento para isso, irmão Isaac, é justamente aqui, ó, a segunda epístola ao Timóteo. O apóstolo Paulo já estava dando orientações, né, aos fiéis, por causa de, passando algumas instruções, porque a ruína da cristandade já estava
já estava mostrando os seus sinais fortemente. Tanto que nessa mesma epístola, o apóstolo Paulo disse que ele foi abandonado por seus irmãos na Ásia, né? Isso mostra o total abandono, né? A Paulo, que para nós é uma figura do abandono da sua doutrina, que veio de Deus, né? E aqui no capítulo 2, verso 19, o apóstolo Paulo dá a seguinte orientação: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O primeiro, o Senhor conhece os que são seus. Isso aqui concerne de Deus para os homens. Não é de mim para o outro. Porque quem conhece os seus é somente o Senhor. Então, não é uma coisa que eu tenha que me preocupar. O segundo ponto é: qualquer que profere o nome de Cristo, aparte da iniquidade. Aí sim, todo o mal que eu vejo na cristandade, todo o mal que eu vejo que é professado, eu tenho que julgar estas coisas, mas não é julgar no sentido de ficar falando mal, ou pegando um megafone, gritando, pessoal, acordem, não é isso. É me apartar. Por isso que a orientação é: qualquer que profere o nome de Cristo, qualquer pessoa que profere o nome de Cristo, aparte da iniquidade. E é até interessante que o modo como o apóstolo Paulo coloca, ele não colocou e qualquer que é salvo, aparte da iniquidade. Porque aí as pessoas poderiam olhar aqueles irmãos ali que estão se apartando do mal e falar assim, ó, segundo a palavra aqui, Paulo falou que quem se aparta é somente os verdadeiros. Então, aquele ali é, e aquele ali não é porque ele está se apartando. Tá vendo como a palavra de Deus é tão minuciosa nos detalhes, que ele deixa claro: qualquer que profere o nome de Cristo, qualquer que é professante, aparte da iniquidade. Porque, irmãos, nem quando uma pessoa aparta da iniquidade, não significa que ela é salva. Entende? Porque aí seria um ponto além da fé para mostrar que alguém é salvo. Aí é perigoso, porque ações externas não definem ninguém que é salvo. Mas você tem ciência da sua fé, eu tenho da minha. Eu tenho a da minha fé, eu sei a minha fé. Os irmãos aí como posso dizer, não sentem o que eu sinto sobre Deus. Assim como a fé que cada um irmão aqui que está assistindo essa live, né, também tem o amor por Deus, só que eu não sinto, não tem como eu saber. Eu vou ter sinais externos, né? Nos sinais externos. E é através dessas ações externas que eu vou julgar a iniquidade, seja moral, seja doutrinária, e me apartar. A minha função é me apartar, não é ficar falando mal, não é ficar criticando ou pegando no pé dos irmãos que praticam a iniquidade. Não, me aparto. Essa é a função que Deus dá para nós, porque isso envolve a nossa santificação que temos que ter diante de Deus, né? Como representantes de Cristo, e como também está de acordo com a nossa nova posição santa em Cristo Jesus. Esta é a nossa função e a nossa preocupação que temos que ter. Já você lembra do versículo lá que o irmão apresentou há pouco? João, capítulo 1, que fala sobre que os homens não querem ir para a luz porque suas obras são más. Você colocar aí de novo? Pode ser? Eu vou pensar, Dal. Manda o Pix aí lá. Vai dar uma bolada. Uma bolada, viu? Ah, tá, não compartilhei. Você quer que leia de novo? Não, o Evangelho de João, no capítulo 1, que fala sobre a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque suas obras eram más. Então, o que você está falando aqui está no verso 19. Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. É esse? Deixa eu ver aqui. Então, bote outro versículo aí para eu ver. João capítulo 3, verso 19. Pronto, tem o 20. Como é que tá aí? Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não veio para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Continue. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Isso. Até aí mesmo também,
Primeiro fala que as obras dos homens são más. Não existe obra boa em relação a Deus, do homem, né? E nesse finalzinho aqui do versículo 21 diz assim, vou ler todo ele. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Mas por que ele vem para a luz? Porque essas obras, eu só vou dar um pulozinho aqui. Essas obras são feitas em Deus. Só vou pular e pegar o primeiro versículo e juntar com esse outro. Então, essas obras que são feitas em Deus, nós falamos de uma pessoa que tem uma nova vida, né, que tem um desejo nessa nova vida, sempre quer, ama, vamos dizer assim, ama a lei de Deus, quer fazer o bem, né, de Deus. E aí diz assim, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas. O homem não vai ter vergonha, porque são feitas em Deus. Então, até aí, não existe as obras dos homens. Mas até isso que os homens estão fazendo, o princípio é Deus. Ô, irmãos, pelo tempo, eu acredito que a gente, a gente fica somente com esse tema mesmo aqui da fé em Jesus Cristo. Aí na próxima reunião, se Deus permitir, a gente vai parte para o próximo, que é nenhuma diferença. O tema nenhuma diferença. Pronto, Michel. O horário aqui tá bom mesmo, o assunto também, muito bom. Algo que todos nós já sabemos, né, que o homem estava morto espiritualmente. O homem está morto espiritualmente, né? Vamos dizer assim, o homem que vem do Adão caído. E o princípio de salvação é sempre Deus, tudo é Deus. A parte do homem é não querer. A parte do homem é rejeitar a Deus. Mas a parte da salvação, aí, essa salvação vem de Deus. É por isso que o irmão está falando de responsabilidade e soberania. Creio que aqui está ótimo, irmão. Quer agradecer, Michel, para a gente encerrar? Certo, eu vou finalizar aqui a gravação.